A 160 quilômetros do maior vulcão extinto por água do mundo, rodeada por um dos mais ricos parques hídricos em função das hidrelétricas, detentora de um dos mais bem montados projetos de lazer do estado, Uberlândia despertou sua vocação para o turismo no início da década de 80. Com seus 103 anos, Uberlândia hoje se consolida como um polo e se prepara para enfrentar a década de 90, com seu 1 milhão de habitantes no ano 2000. Há bem pouco tempo, a cachoeira de Sucupira era vista apenas como queda d'água, cujo curso do rio Uberabinha era aproveitado para o abastecimento da cidade. Hoje, é um dos pontos turísticos a 12 quilômetros do centro da cidade, com um salto de 15 metros de altitude. Águas mansas e claras e sem poluição. Bem aqui no alto, o rio Uberabinha aguarda um projeto de verdadeiro arrojo para o ano 2000. O polo turístico, que vai aproveitar as atrações naturais da região. Um polo daquela envergadura, com investimento na ordem de 102 milhões de dólares, não é um investimento para que se faça do dia para a noite. É um pensamento de longo prazo. E, no entanto, muita coisa tem dificultado exatamente as negociações desse polo turístico de Uberlândia. Você analisa o seguinte, o problema todo da conjuntura da dívida externa, essa falta de acerto, está inibindo alguns investidores que teriam vontade de, evidentemente do estrangeiro, de fazer inversões no Brasil, através da conversão de dívidas. Mas, infelizmente, enquanto não acertar esse problema todo, essa problemática da dívida externa, fica difícil a entrada de capital externo para esse fim. Por outro lado, nós temos a Embratur aí, que ela está recomeçando de novo a se reestruturar e seria um grande órgão para nos apoiar e ajudar a fomentar o desenvolvimento desse turismo. E a própria cidade de Uberlândia também terá que criar uma cultura voltada para o turismo, porque na realidade o turismo hoje, ele representa no mundo a indústria de maior expansão e das maiores possibilidades de ganhos, porque é uma indústria que acima de tudo não polui e ela traz também um emprego qualificado. Um polo como esse de Uberlândia, implantado na sua plenitude, nesse investimento de 102 milhões de dólares iniciais, que vai chegar no final a alguma coisa em torno de 2 bilhões de dólares no seu complemento final, daria uma receita para o município equivalente a 2 vezes a receita atual do município, porque é a receita de serviços. E a receita do serviço, ela não vai para o Estado ou não vai para o governo federal, ela fica realmente no município. Mas Uberlândia dispõe também de uma das maiores áreas verdes do país, com quase 2 milhões de metros quadrados. Um verdadeiro pulmão verde, que é o Parque do Sabiá. Acima do potencial turístico, que inclui o Estádio Municipal João Avelange, o Parque do Sabiá é o principal referencial do lazer do uberlandense. Construído para o trabalhador e sua família, se amplia nas inúmeras alternativas de lazer e se mistura naturalmente com o espírito esportivo, pela quantidade de práticas e campos de futebol. O contato direto do ser humano com a natureza é o seu ponto alto. Os projetos existentes para o maior aproveitamento do Parque do Sabiá espelham as preocupações com esta cidade do ano 2000, com 1 milhão de habitantes, no Repensar Uberlândia Agora. No caso do Parque do Sabiá, nós já estamos com diversos projetos em execução, praticamente esgotando todas as possibilidades dentro do parque nessa área. A preocupação maior é de dar instrumentos de lazer e a parte esportiva para o pessoal de baixa renda, que é a finalidade principal do Parque do Sabiá. O senhor admite que Uberlândia está bem aparelhada em termos de lazer para atender a população? Apesar de Uberlândia ser uma cidade privilegiada, a gente nunca pode dizer que já completou, entendeu? Até o ano 2000. Nós temos aí, por exemplo, aqui a previsão da construção de 2 grandes usinas hidroelétricas que abrangendo o município de Uberlândia, que é a de Capim Branco e de Miranda. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter 2 grandes lagos praticamente aqui a poucos quilômetros da cidade. Então, a iniciativa particular, a gente já sabe que logo vai construir grandes clubes, entendeu? Às margens desse lago, como tem ocorrido aqui em diversas cidades nossas do Triângulo. Eu acho que o poder público também não pode se descuidar para o nosso elemento de baixa renda. Então a prefeitura, nesses próximos 10 anos, terá também que ter
as suas instalações à margem desse lago, para que o povo de menor poder aquisitivo possa também usufruir dos esportes aquáticos, né? Que tem uma atração muito grande, são esportes muito bonitos e trazem um prazer muito grande à população. A capacidade hoteleira da cidade supera a 1.600 leitos, com 28 hotéis, 10 dos quais credenciados pela Embratur, 12 agências de turismo. A verdade é que quem vem a Uberlândia e vai direto ao centro desconhece a sua vitalidade e vocação turística. Desconhece até mesmo sua vida noturna. Entre as opções, os números apontam que há ainda uma deficiência pela média por 1.000 pessoas. No entanto, há considerações que a Secretaria Municipal de Planejamento de Uberlândia faz que descortinam uma outra realidade. O termo que nós temos que usar é que Uberlândia tem que ser repensada. Por que ela tem que ser repensada? Ela tem que ser repensada que ela se tornou a segunda cidade do estado de Minas Gerais e impossibilidade de aplicar corretamente o investimento, nós podemos dizer que Uberlândia é a primeira cidade de Minas Gerais, porque a primeira é Belo Horizonte, mas ela tem uma necessidade de atender uma demanda muito grande em termos de serviço, que é menor Uberlândia a relação arrecadação e população. Eu acredito que nós temos que começar Uberlândia, que Uberlândia é uma cidade que cresceu, mas falta ainda acabamento, ou seja, para todo mundo moderno, né? Quem já viajou para a Europa e outros países, o centro é o coração da cidade, é onde as pessoas mais encontram, é onde há maior harmonia. Geralmente são grandes boulevards, jardins, onde as pessoas encontram para trabalhar e também para viver bem. E o centro de Uberlândia hoje não oferece essas condições. E para haver uma modificação no centro de Uberlândia, é necessária uma modificação da mentalidade. O que deverá ser feito? Ou seja, o centro de Uberlândia hoje tem excesso de tudo, excesso de carro, excesso de ônibus, excesso de pessoas, calçadas estreitas e poluição. E nesse plano diretor que vai ser encaminhado à população, nós estamos, de certa forma, apresentando uma proposta para que Uberlândia tenha, de fato, o centro que ela merece. Quer dizer que o senhor admite a possibilidade do centro de Uberlândia não pertencer a Uberlândia? Não, o centro de Uberlândia não pertence a Uberlândia. Nós temos em Uberlândia, estimamos uma população flutuante de 80 a 100 mil pessoas que vêm diariamente de Uberlândia usar o serviço de Uberlândia, coisa que nos agrada muito, porque Uberlândia criou essa estrutura. Só que o centro ele tem que ser moderno para, de uma certa forma, além de oferecer os serviços que Uberlândia oferece à população de toda a região, ele oferece também isso de forma agradável. Pelo ângulo estrutural, esta preocupação da Secretaria de Planejamento tem muito a ver com a realidade de um povo. Vejamos, uma cidade com seus 500 mil habitantes dispõe hoje entre cinemas, museus de arte, bibliotecas públicas, teatros, galerias de arte, um conjunto de 23 locais. São mais de 80 ambientes de lazer, entre estádios, quadras e conjuntos poliesportivos, associações e clubes que incluem um dos maiores e mais perfeito complexo aquático do Brasil, o Praia Clube.